Olá, galerinha do História no Play, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Como eu tinha prometido, nós estaremos fazendo aí uma minissérie sobre Revolução Russa. E essa minissérie, ela vai ter aí então 4 capítulos, onde eu vou estar explicando aí um pouquinho melhor sobre cada parte do que foi realmente esse grande evento que aconteceu lá em 1917. Então, nós vamos começar aqui explicando melhor como que funcionava a sociedade russa, né? Como vocês podem ver aqui, nós vamos ter uma imagem de uma família, né? Em necessidades completamente aí, como que eu posso dizer? Em necessidades extremas, né? As pessoas estão pobres, necessitando de ajuda aqui. E a sociedade russa era uma sociedade que passava por muita dificuldade e eles ainda eram agrícolas e dependiam do capital estrangeiro de países como França e Inglaterra. Até porque o César, né, o Nicolau II, que vai assumir logo depois, ele era parente aí do George V, que era o George V, isso, se eu não me engano, era o George V que era rei da Inglaterra nesse momento aqui. Então, eles tinham esse parentesco realmente. E a Rússia, ela não era aí esse país de primeiro mundo que a gente conhece hoje, não. Eles eram pobres, extremamente pobres. Era como se eles tivessem aí que trabalhar durante o dia para poder comer o jantar. E o povo nas ruas, eles tentavam sobreviver com o pouco que eles ganhavam no campo, porque como eu já havia dito, a Rússia, ela era, na sua grande maioria, camponesa, agrícola, existia indústria, mas a indústria ela não era fortalecida e ela não era desenvolvida. Então, na sua maioria aqui, nós vamos ter russos camponeses, né? Então, muitas vezes, esses camponeses, né, eles acabavam morrendo de fome e de frio devido ao inverno russo, como todo mundo já deve ter ouvido falar aí, né? E para piorar de tudo, né, que sempre pode piorar, existia então aí o tal de cesarismo, né? Existia um César no comando. Então agora a gente vai falar um pouquinho, né, ainda sobre as necessidades desse povo aqui, né? Como vocês podem observar, nós temos aqui uma mulher no meio de um rio, aparentemente, né? E eu coloquei essa imagem aqui justamente para mostrar um pouquinho como que funcionava a questão dessas pessoas, né? Como que eles sobreviviam nessa pobreza generalizada que era a Rússia. Então, no início do século XX, a Rússia ela possuía aí um território de 22 milhões de quilômetros quadrados. Olha só o tamanho que a Rússia era. E ocupado por cerca de 170 milhões de habitantes de diferentes origens. Então, muita gente migrava de um lado para o outro. Muita gente acabava vendo na Rússia uma possibilidade aí de riqueza, né? Assim, mesmo a Rússia sendo extremamente pobre, né? Em razão de tanta diversidade e de um espaço territorial tão extenso, a dinastia Romanov, que a gente vai falar dela já já, que estava no poder desde 1613, tinha dificuldades para comandar o seu vasto império. Então, ou seja, né, nós vamos ter aqui uma dinastia, né, um governo, uma monarquia, que estava no comando desde 1600 e eles até então, até ali, 1917, né, não conseguiam comandar o tamanho da Rússia. E aí vai virar um verdadeiro inferno, né? A Rússia vivia uma monarquia que contava com o apoio da Igreja Ortodoxa. Então, ou seja, o que piorava ainda mais essa questão do governo russo era o péssimo governo do César, da época, e principalmente o apoio da Igreja Ortodoxa, que não era nada bom para aquele momento que a Rússia estava vivendo. E, como eu disse, a pobreza é generalizada, os lotes de terra à disposição dos camponeses mais humildes são pequenos demais e as rendas familiares baixíssimas, ou seja, sobreviver na Rússia naquela época era você ser um vencedor, porque as pessoas não conseguiam viver, né, com essa miséria que eles ganhavam, principalmente aí também porque eles pagavam muitos impostos, né? Os Césares da época, eles aumentavam aí, elevavam os impostos justamente porque eles eram a aristocracia. Eles mereciam viver no luxo, eram eles que deveriam sair por cima. E o pobre, como sempre, se lascava, né?
Famílias inteiras vivem em pequenas choupanas, aquelas choupanas que a gente vê, né, em desenhos animados, elas existiam realmente aqui na Rússia nesse momento, né? E nas ruas de terra dos vilarejos rurais, vacas e porcos misturavam-se aos transeuntes. Então, ou seja, a Rússia nesse período era um período aí, um local em que a saúde pública, né, a saúde em si, não existia, tá? Porque era esgoto ao céu aberto, os animais se misturavam com essas pessoas, com esses camponeses, então as pessoas também morriam contaminadas por doenças aí bastante infecciosas. Falando agora um pouquinho, né? Como vocês podem ver aqui, eu coloquei o que é czarismo. Muita gente às vezes fala errado, né? Fala czarismo, tzarismo, enfim. Não existe aí uma forma correta de estar pronunciando o que era aqui esse governo, essa dinastia que nós estamos vendo aqui da Rússia, né? Mas na verdade, o czarismo, ele foi um sistema político que imperou na Rússia desde 1547 até a Revolução de 1917, até ontem, né? Se a gente parar para analisar. César era o título que se dava ao imperador russo e que durante esse período governava de forma absoluta, na qual se confundia aí com o Estado. Então, ou seja, um César, ele tinha as mesmas funções que o imperador. Esse César, ele governava de acordo com a igreja e de acordo com o Estado. Ele possuía aí esse governo autocrático, né? E teocrático também, porque ele era de forma religiosa. Então, esse César, ele comandava, era ele que mandava. Era como se funcionasse aí nas monarquias absolutistas que a gente estuda na escola, né? O rei Luís XV, o rei Sol, né? Que ele possuía todo o poder absoluto nas mãos, em que apenas ele comandava tudo isso, ok? E aqui nós vamos ter a dinastia Romanov, tá? Aqui nós vamos ter o último César da Rússia de 1917, que foi aí o início, né, da chamada Revolução Russa. Então aqui nós temos um retrato de família, uma foto bem antiga, mas que foi colorida, né? Nós temos aí hoje nós temos diversos apps, né, que recolorem as fotos antigas. Então, aqui nós temos em vermelho o César Nicolau II. Nós vamos ter a sua esposa Alexandra, suas 4 filhas, né, são 4 aqui, 4 filhas e um menino que se chamava Alexei. Existe aqui também uma curiosidade muito grande de que, como todas as meninas, né, todas as filhas eram mulheres, elas não poderiam herdar o trono da dinastia, justamente porque ela é passada de pai para filho. Então eles tiveram aí esse punhado de filho até chegar o menino Alexei. Só que para piorar, o Alexei, ele era um menino doente. Ele possuía aí uma doença sanguínea em que ele não podia se machucar. Tá? E quando ele nasceu, ninguém descobria isso em 1917, né? Que a medicina já não era algo tão avançado assim. E o maior medo do César, claro, né, do Nicolau II, era de que essa criança, de que esse menino morresse. Não só pelo fato de ser seu filho, como também, né, do futuro do herdeiro do trono estar morrendo de uma doença aí incurável, tá? E aí tem notícias também de que esse menino foi curado pelo Rasputin, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar de Rasputin, que era aí, entre aspas, um bruxo russo, né, que curava as pessoas. Qualquer dia a gente fala um pouquinho mais sobre quem foi o Rasputin na Rússia. E aí, já que nós estamos falando sobre dinastias, né, nós vamos ter aqui um pouquinho sobre a dinastia Romanov, como foi aí o primeiro passo que a gente começou a falar, né? E como nós estamos falando sobre dinastia, né, aqui nós vamos ter a dinastia Romanov, né, eu coloquei algumas informações sobre como foi a fundação da dinastia e principalmente o primeiro César, né, Michael I. A dinastia Romanov, ela foi fundada oficialmente na coroação de Dom Miguel I em 1613. Então, ou seja, né, Dom Miguel seria o Michael, esse da foto que eu coloquei para vocês, tá? Foi a segunda dinastia real na Rússia, depois dos príncipes Rurikid da Idade Média. Então, ou seja, a Rússia,
mesmo durante a Idade Média, depois veio passando entre outras idades e outras divisões da história, ela sempre foi comandada por um governo só. Sempre foi dinastia, só mudava os governantes e mudava aí a forma como eles prosseguiam com o governo. E o nome Romanov ficou no poder até a abdicação do César Nicolau II em 1917. Ou seja, nós temos aqui Nicolau II, que foi o último César russo. Existe até uma série na Netflix, caso alguém tenha interesse, né, em estar fazendo aí, assistindo, né, ela se chama O Último César. E ela é bem interessante porque ela mostra exatamente os últimos momentos antes da Revolução Russa, que nós vamos falar durante aí os nossos próximos capítulos, né? Então aqui, nessa próxima imagem, eu coloquei aqui para vocês, Nicolau II, quem foi o último César russo. Temos aqui também uma foto colorida desse César, né? Então, falando um pouquinho sobre a história do Nicolau, né? Nicolau II, ele era filho de Alexandre III, que era César da Rússia entre 1881 e 1894. Ele foi o último César da dinastia Romanov-Gottorp no poder desde 1613. Ele chefiou um regime autocrático na companhia de Alexandra Fyodorovna, sua mulher, e de seu educador, o reacionário Konstantin Pobedonov, que era aí praticamente o seu tio, né? Era ele que comandava, que ajudava o Nicolau II a comandar tudo aí na Rússia. Inclusive, existem teorias de que o Domingo Sangrento, que a gente ainda vai falar, só aconteceu por conta do Constantin. Incapaz de resolver a situação social do país, desencadeou uma série de violência contra os judeus com o intuito de acalmar o descontentamento popular, como também fizera seu pai. Após a derrota na guerra contra o Japão, né, que foi a guerra russo-japonesa, que nós vamos falar, a Revolução de 1905 obrigou-o a proclamar a Constituição em que outorgava a Duma, né, que significa aí a Constituição e que também é o parlamento russo. O poder de legislar, que nós vamos ter aí à frente o Manifesto de Outubro, e esse poder foi posteriormente restringido por Nicolau, então, ou seja, era um vai e vem de Constituição muito grande, de parlamento principalmente, né? No ano de 1906, ele vai simplesmente destituir o primeiro-ministro Sergei White e em 1907 ele vai dissolver a Duma, então, ou seja, era uma instabilidade de governo muito grande. O Nicolau II, ele tinha medo de governar, porque ele tinha medo de ofender o povo. No fundo, de acordo aí com alguns estudos que a gente faz, o Nicolau II ele era uma boa pessoa. Ele tinha a intenção de ajudar o povo russo, mas isso não era mostrado, então ele ficava como vilão. E aí nós tivemos então a participação da Rússia, né, na Segunda Guerra Mundial, que piorou ainda mais a situação, né? E ele foi derrubado justamente pela Revolução de Fevereiro, que foi uma das revoluções que aconteceram no ano de 1917, e ele simplesmente foi fuzilado juntamente com a família após o triunfo bolchevique em outubro de 1917, tá? Então, ou seja, a família Romanov inteira foi morta, tá? De forma brutalmente aí assassinados, como forma de não voltar nunca mais para o poder russo, né? Justamente porque eles ficaram por muito tempo no poder e daí eles decidem, né? Os bolcheviques, como eram os primeiros a subir ao poder após a dinastia, eles decidem aí, juntamente com o povo, assassinar todo mundo, inclusive as crianças, né? Existem teorias de que a Anastácia, uma das filhas do César, tinha ficado encarcerada por milhares de anos, enfim, depois foi encontrada. Existem teorias mirabolantes dentro da história e, se vocês tiverem curiosidade sobre o assunto, podem pesquisar, tá? Mas é isso aí um pouquinho sobre a história do César, né? E ainda falando sobre a dinastia dos Romanov, dinastia do qual o Nicolau II fez parte, governam na Rússia, né, há quase 200 anos, só para vocês terem noção, e são o melhor exemplo de abismo que separa ricos e pobres. Eles vivem em meio a tesouros acumulados nesses 2 séculos,
controlam a igreja e não têm qualquer simpatia pelas muitas etnias que compõem a sociedade dos lados dos russos, né? Então, ou seja, eles eram os famosos aristocratas. Eles não estavam nem aí se as pessoas estavam morrendo de fome ou se elas estavam passando por dificuldade. Eles simplesmente queriam viver, né, na vida boa. E àquela altura, o Caesar já percebeu que sem indústria e sem progresso, o seu império jamais conseguiria competir com os países desenvolvidos da Europa, né? Temos aqui exemplo, como por exemplo aí a França, né? A Inglaterra, que era a sua principal aliada. Então, baseado nisso, Nicolau decide aplicar um plano de modernização da economia baseado no incentivo à industrialização e na construção de um grande sistema de ferrovias, né? Que a principal delas é a Transiberiana, que liga a Rússia europeia aos territórios mais longínquos da Ásia e que foi quase concluída aí na década de 1890. Só que durante esse meio todo, né, que a gente está falando aqui sobre a história do Caesar, enquanto camponeses e operários sofriam horrores com a combinação de formas capitalistas e pré-capitalistas que vai começar a surgir aqui, né, ideias de exploração e etc., nós vamos ter pipocando na sociedade russa as ideias marxistas, que já faziam aí o caldeirão russo borbulhar. Então, ou seja, né, Marx, Engels e etc., já fazia o povo borbulhar aqui, nesse caso, né, já faziam as ideias aqui borbulharem, né, e fazer as pessoas começarem a refletir e pensar no que elas queriam para o futuro, ok? E por último, para a gente encerrar a nossa parte de hoje, né, o nosso capítulo de hoje, eu coloquei uma curiosidade aqui bastante importante e interessante para vocês, tá? Nós vamos ter aqui de um lado da foto o George V, que era rei da Inglaterra na época, e do outro lado eu vou ter o Nicolau II, né, o Caesar russo. Ambos eram primos idênticos, como vocês podem perceber nas fotos, e eram muito parceiros e ligados em assuntos familiares e negócios políticos. Os dois passaram a infância rodeados, né, de estritas babás e enfermeiras da Grã-Bretanha, justamente porque eles eram aí futuros herdeiros ao trono. Então essas crianças, elas viviam aí praticamente no colo o tempo inteiro, né? E a primeira língua que eles aprenderam foi o inglês, e os dois eram chamados por seu pronome britânico, né? Nicholas e George. Mas nenhum dos dois foi preparado para ser um dirigente e nem tinham talento para ser, tá? Eles acabaram sendo aí imperadores e reis de forma bastante inesperada. Eles não tiveram nenhum tipo de preparo político, emocional e etc. para assumirem o trono. Talvez por isso eles tenham fracassado aí durante alguns anos de governo. E aos dois primos juntou-se um terceiro, né, que sempre tem aí a sementinha da discórdia, que vai ser o Guilherme II, né, que era Kaiser da Alemanha e faziam parte de um ambicioso plano da sua avó, que era a Rainha Vitória, para conquistar a tão sonhada paz. Então nós vamos ter aqui um trio de primos, né, primos, reis e imperadores, e que tentavam solucionar a paz mundial porque era um desejo da Rainha Vitória. Mas quando os três primos já estavam no comando de seus impérios, em plena tensão dos Balcãs, um ano antes de explodir a Primeira Guerra Mundial, foi quando começou o que suporia a divisão da família. Então, ou seja, pessoal, nós temos aí briga de família até mesmo nas famílias reais. Um exemplo disso é o Harry e a Meghan, né, que acabou se distanciando aí da família real britânica atualmente. E nessa época não foi diferente. Nós tivemos aqui um rompimento entre esses três primos, né? O que acabou gerando aí o distanciamento deles, né? Depois da guerra, e pese o que se dessem muito bem desde a infância, George V negou asilo a seu primo Nicolau, que foi executado junto a todos os outros 11 membros da sua família. Então, ou seja, o príncipe, o rei George V da Inglaterra, ele negou, né, o asilo político a Nicolau II com medo de que ele e sua família também fossem assassinados. Só para recordar, George V era avô da Elizabeth II, tá? Só para vocês fazerem aí um comparativo. Uns dias mais tarde, né, depois que tudo isso passou, acabou acontecendo o seguinte:
né, George mudou o nome da casa real de Saxe-Coburgo-Gotha para ser o castelo de Windsor. E é aí que vai nascer a dinastia de Windsor, que nós conhecemos hoje, que temos a rainha Elizabeth II no poder. Tá? Então, nós tivemos esse rompimento familiar que levou à troca de nomes para que a família de Windsor, né, do George V, não fosse perseguida e também rolasse aí um assassinato em massa. Tá? Então, ou seja, o castelo de Windsor passou a ser o sobrenome oficial da família real para não ser relacionada com a deposta dinastia alemã. Então, essa foi uma curiosidade que eu achei bastante interessante, que pouca gente sabe, né? Qual que é o surgimento da dinastia de Windsor, como que funciona, se eles eram parentes ou não, etc e tal. Então é isso, pessoal. Hoje, o nosso capítulo da nossa pequena minissérie sobre Revolução Russa foi isso. Nós conhecemos um pouquinho aí dos principais, né, membros dessa história, e na parte 2, no nosso próximo vídeo, nós falaremos um pouquinho mais de partido político, de início de revolução e etc. Beleza? Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e deixem o seu joinha.